Candidato 2020, o direito eleitoral no dia a dia. Neste vídeo vamos falar sobre a resolução número 23.610, que é a resolução que disciplina a propaganda eleitoral. Oi, tudo bem? Aqui é o Hinaldo, do canal Candidato 2020, o direito eleitoral no dia a dia, que eu tenho dicas para o eleitor, para o candidato, para o partido político. Primeira coisa a fazer é chegar no TSE, tse.jus.br. Aí está, Tribunal Superior Eleitoral. Chegou nessa página, nós vamos para o portal das eleições, aqui. Abrir o portal das eleições, vocês vêm para cá, normas, eleições 2020. Acesse as resoluções sobre o pleito de 2020. Chegou na página das normas das eleições 2020, nós vamos procurar a propaganda eleitoral. Aqui, ó, propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas eleições. Podem baixar o PDF. Está o PDF da resolução 23.610, que disciplina a propaganda eleitoral, as condutas ilícitas praticadas em campanha e o horário eleitoral gratuito. É o que está no artigo 1º. Com toda certeza, nós não vamos conseguir falar sobre toda a resolução nesses poucos minutos que dispomos, mas em outros vídeos eu posso continuar falando sobre a resolução, sobre os outros artigos. Olha, o artigo 2º é muito importante. Quando que a propaganda eleitoral é permitida? A partir de 16 de agosto do ano da eleição. Ou seja, a partir de 16 de agosto de 2020 é que pode fazer a propaganda eleitoral. Antes, não pode. Agora, a convenção. Pode propaganda na convenção, durante a convenção? Pode, mas é a propaganda intrapartidária. Vamos ler o parágrafo 1º. Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização durante as prévias e na quinzena anterior à escolha em convenção, ou seja, 15 dias antes da escolha em convenção. O que é permitido? Propaganda intrapartidária, com vista à indicação de seu nome, inclusive mediante a fixação de faixas e cartazes, em local próximo ao da convenção. A convenção vai ser num clube, próximo ao clube pode colocar faixas e cartazes. Com mensagem aos convencionais, tem que ser dirigida aos convencionais. Vedado, vedado quer dizer proibido. O uso de rádio não pode, de televisão não pode, e outdoor também não pode. Esse é o parágrafo 1º. Vamos ao parágrafo 2º. A propaganda de que trata o parágrafo 1º deste artigo é a propaganda intrapartidária, para que o candidato seja escolhido em convenção. Deverá ser destinada exclusivamente aos convencionais e imediatamente retirada após a respectiva convenção. Está reforçando o que foi dito no parágrafo 1º. Qual é o período das convenções dos partidos? Inscreva-se no canal e deixe o seu comentário. Candidato 2020, o direito eleitoral no dia a dia. Agora a data para a realização das convenções. Último dia. O brasileiro adora último dia, deixa tudo para o último dia. Então 5 de agosto é o último dia para a realização de convenções destinadas a deliberar sobre coligações e a escolher candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. O último dia é 5 de agosto. A resolução, essa resolução é o calendário eleitoral. Ela é a resolução de número 23.606.
ela faz remissão ao artigo 8º da Lei 9.504 de 97, caput. O caput do artigo 8º. Vamos lá. Artigo 8º, caput. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto. De 20 de julho a 5 de agosto. Por isso que eu falei que o brasileiro adora o último dia. 5 de agosto é o último dia, como nós vimos no calendário eleitoral. 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 horas, a ata que será publicada em 24 horas, em qualquer meio de comunicação. Não se esqueçam, portanto, que o período para a realização das convenções é de 20 de julho a 5 de agosto. Outra data muito importante que tem a ver com o que nós estamos falando sobre a propaganda eleitoral. 5 de julho, domingo, data a partir da qual, não é o último dia, é o início, até 4 de agosto de 2020, 5 de julho até 4 de agosto de 2020, observado o prazo de 15 dias, que antecede a data definida pelo partido para a escolha dos candidatos em convenção, é permitido ao postulante à candidatura a cargo eletivo realizar propaganda intrapartidária, com vista à indicação de seu nome. Nesse período, pode o candidato realizar propaganda intrapartidária ou pré-candidato com vista à indicação de seu nome. Ele quer que o partido o indique como candidato. Então ele pode fazer propaganda no meio dos convencionais, para os convencionais, para os seus correligionários. Olha, eu tenho condições de ganhar, eu quero ser candidato oficial. Vedado, é proibido o uso de rádio, televisão e outdoor. Essa propaganda tem que ser feita de maneira interna, no interior do partido político, para os convencionais, para os correligionários. E o período 5 de julho começa e vai até o dia 4 de agosto de 2020. Está lá na resolução 23.606, que é a resolução que dispõe sobre o calendário eleitoral. Inscreva-se no canal e deixe o seu comentário. Candidato 2020, o direito eleitoral no dia a dia. Voltando à resolução 23.610, que disciplina a propaganda eleitoral, parágrafo 3º, não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. Não pode. Parágrafo 4º. E se o candidato desrespeitar esta norma? Parágrafo 4º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda, quem divulgou a propaganda, e o beneficiário, no caso o candidato, os dois. Quem se responsabilizar pela propaganda e quem se beneficiar pela propaganda. Quando comprovado o seu prévio conhecimento, o prévio conhecimento do beneficiário, do candidato, a multa no valor de R$5.000 a R$25.000 ou equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Quer dizer, se a propaganda custar mais de R$25.000, custar R$100.000, aquela propaganda custou R$100.000, ele gastou, a multa vai ser de R$100.000. Se o equivalente ao custo da propaganda for maior, R$100.000 é maior, então a multa vai ser maior. Então não façam, pelo amor de Deus, não façam propaganda extemporânea. Se quiser fazer propaganda, só pode fazer propaganda nos 15 dias antes da convenção e para os convencionais. Aqui, ó, na quinzena anterior à escolha em convenção, durante as prévias e na quinzena anterior à escolha em convenção. Acabou a convenção, foi escolhido, não foi escolhido,
retira a propaganda. E, aqui ó, e imediatamente retirada após a respectiva convenção. Aqui. Porque senão vai ter multa e a multa está salgada. Artigo 3º. O artigo 3º vai enumerar o quê? Os permissivos. Tudo aquilo que pode fazer e que não constitui propaganda eleitoral antecipada. Estamos aqui no artigo 3º, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 incisos e quantos parágrafos? 4 parágrafos. Vamos ficar aqui no caput porque nosso tempo já está estourando ou já estourou. Então só vou dar explicação sobre o caput e depois nós continuamos no próximo vídeo. Não configuram propaganda eleitoral antecipada. Não é propaganda eleitoral antecipada. Pode fazer. Desde que não envolvam pedido explícito de voto. Não pode pedir voto. A menção à pretensa candidatura. Fulano é candidato. Isso não é propaganda eleitoral antecipada. Exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. Também, fulano é trabalhador, fulano é honesto, fulano preza pelas causas sociais. Isso não é propaganda eleitoral antecipada. Só não pode pedir voto. Essas são duas permissivas: menção à pretensa candidatura, exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Os atos a seguir, que estão definidos pelos 7 incisos, como eu falei, vamos comentar esses atos a partir do próximo vídeo. E pode ter cobertura também pelos meios de comunicação social, inclusive internet. E está aqui a menção à Lei 9.504 de 97. Então, muito obrigado. Candidato 2020, Direito Eleitoral no Dia a Dia. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Candidato 2020, o Direito Eleitoral no Dia a Dia.